Olá, este é o CNN Money, o podcast que te ajuda a tomar as melhores decisões. Vamos juntos, eu, Priscila Yasbeck, Thaís Herédia, trazer as principais notícias da economia, tanto aqui no Brasil quanto no mundo. Tô voltando de férias, feliz por estar aqui de novo com vocês, falando sobre esses assuntos importantíssimos, principalmente nesse momento aí de eleição. E justamente esse é o assunto que a gente abre o CNN Money de hoje, porque acabou de sair uma nova pesquisa da Genial Quest. A gente vai passar muito rapidamente pelos destaques da política, mas a gente queria trazer os recortes da pesquisa que falam sobre economia. Então, para trazer o dado mais geral, o ex-presidente Lula do PT lidera a pesquisa com 44% das intenções de voto, o presidente Jair Bolsonaro do PL vem em seguida com 32%, Ciro Gomes do PDT aparece com 8%, Simone Tebet do MDB tem 3%. Então, esses são os principais candidatos que apareceram com melhor pontuação na pesquisa, mas a gente queria trazer aqui alguns dos recortes da economia. Mais uma vez, a pesquisa perguntou qual é o principal problema do país hoje e os eleitores disseram que a economia continua sendo a principal preocupação. O Felipe Nunes, que é responsável pela pesquisa da Genial Quest, ele já tinha conversado com a gente anteriormente, dizendo que essa pergunta que os eleitores falam, que a economia é o principal problema hoje, traz muito tom dessa eleição, né? Que mostra que a economia, o eleitor, ele quer um presidente que consiga resolver os problemas da economia. Então, pegando essa série histórica das principais preocupações, antes, até o ano passado, pandemia, corrupção apareciam como problemas centrais para o eleitor. Agora, eles aparecem lá embaixo. Economia e questões sociais são os principais problemas apontados. Então, esse é um tema muito importante. A pesquisa também mostra, por exemplo, que o percentual daqueles que disseram que a capacidade de pagar as contas nos últimos 3 meses piorou, subiu de 48% para 51%, também mostra a complexidade que os brasileiros estão enfrentando para conseguir pagar as contas, diante de queda de rendimento e aumento da inflação. Mas tem um outro ponto também da pesquisa, que é o seguinte: eles perguntaram qual que é o principal problema dentro da economia. Então, antes eu falei sobre os principais problemas do país, eles perguntaram também qual é o principal problema dentro da economia, e aí a inflação aparecia em primeiro lugar até junho, com 23% das respostas, e agora caiu para 12%. Aparece em segundo lugar, atrás de crise econômica, que hoje é o principal problema dentro da economia, segundo os eleitores. Então, o que isso traz? Mostra um efeito das medidas do governo de redução de impostos, que já estão surtindo efeito sobre os dados de inflação. Ontem o IGPM caiu 0,7% e teve uma surpresa também, que os alimentos estão desacelerando com mais força que o esperado. Inclusive, até o André Brás, que é responsável pelo índice, estava falando sobre isso, que no IPCA, no nosso índice oficial de inflação, os alimentos podem vir ali pertinho de zero, ou até apresentar uma queda também no mês de agosto, e essa é uma surpresa positiva. Mas ele ressaltou também que essa é uma questão que está ligada à redução das commodities no mundo, isso não está ligado a políticas realizadas aqui no país, mas ainda assim é mais um fator que contribui para suavizar a inflação. Ainda assim, agora trazendo outros dados que a Thaís vai detalhar aqui sobre a pesquisa da Genial Quest, essa melhora na percepção da economia que aparece na pesquisa da Genial, tanto com inflação quanto com outras questões, ainda que apareça essa preocupação aí dos brasileiros com pagar contas, preocupação com a economia, houve sim uma melhora por fruto desses programas todos, mas não necessariamente o aumento do Auxílio Brasil, que é a principal política que foi adotada pelo governo nesse ano de eleição, não necessariamente está se refletindo em aumento de votos. Sobre esse ponto, há uma preocupação dos dois lados. Jair Bolsonaro e Lula querem conquistar ou manter, no caso do ex-presidente candidato pelo Partido dos Trabalhadores, manter essa preferência e essa vantagem que ele tem sobre os beneficiários do Auxílio Brasil, do antigo Bolsa Família, com a percepção de que ele vai cumprir a promessa dos R$600. A diferença é que Bolsonaro já está pagando agora, né? O auxílio de R$600 já está valendo a partir de agora. Então, a pesquisa Quest fez 2 perguntas. Primeiro, sabendo que o benefício pode continuar em R$600 no ano que vem, o presidente Bolsonaro ganha votos? Aí, então, 41% dos eleitores dizem que não faz diferença saber disso. Era um número maior até, caiu. Mais gente achava que não fazia diferença. Na outra ponta, aumentou de 28% para 35% as chances de não votarem no presidente Bolsonaro
por causa disso. Há outros recortes da pesquisa que mostra claramente que os eleitores identificam a medida do aumento do Auxílio Brasil agora, nos últimos meses do ano, como uma medida eleitoreira. Portanto, isso pode ser um motivo. Entre os eleitores que recebem o auxílio, tanto Lula quanto Bolsonaro perderam votos nas intenções apresentadas pela pesquisa da Genial Quest. A diferença segue favorável a Lula, como eu disse aqui, ele tem essa vantagem, mas ele saiu de 57% para 54% das intenções de voto entre os beneficiados. E o presidente Bolsonaro saiu de 27% para 25% das intenções. O Audi Cunha, especialista CNN, nosso convidado hoje no programa de TV, vamos trazer aqui um destaque dele, que ele faz uma leitura mais para o lado econômico, já que ele é analista de economia e não de política, mas que é muito interessante do ponto de vista da percepção e do efeito de como as famílias que recebem esse auxílio, como é que a vida delas pode mudar recebendo o auxílio e, portanto, podem mudar a sua decisão política. Vamos ouvir. Na verdade, nós temos um ano onde as contas públicas devem fechar nesse ano melhor do que no ano passado por um conjunto de fatores. Nós tivemos, por exemplo, na comparação ano passado, uma série de gastos adicionais com a pandemia. Se nós compararmos o resultado fiscal que foi obtido no primeiro semestre desse ano contra o primeiro semestre do ano passado, que é positivo, mas vale lembrar que em julho do ano passado foram feitos pagamentos a pensionistas, antecipação de 13º, que não tem na comparação desse ano. O pagamento de precatórios, por exemplo, de 25 bilhões de reais foram adiados para agosto, não entraram na conta ainda. E, basicamente, também teve um controle, praticamente um congelamento de reajuste do funcionalismo público a nível federal, estadual e de municípios nesse ano, que em algum momento o governo vai ter que conceder algum tipo de reajuste. Ele não vai conseguir segurar indefinidamente. Então, o fato concreto é que o ano que vem nós temos um cenário de pressão adicional de despesas e o governo vai ter que enfrentar isso. O mercado entende que num cenário eleitoral tem esse conjunto de promessas de diferentes candidatos, mas o encontro com a realidade no próximo ano vai ser necessário. O mercado todo, a economia toda vai ter que aguardar o que vai acontecer depois das eleições para ver este compromisso com um cenário maior de responsabilidade fiscal. Outro destaque do dia hoje é que o projeto de lei orçamentária anual vai ser enviado ao Congresso, a coletiva, e a apresentação do projeto está prevista para 4h30, depois uma coletiva 5, ali com o Ministério da Economia para explicar os principais pontos. Mas a questão é que, mais uma vez, a Thaís falou muito bem isso na abertura do CNN Money de hoje, o orçamento ele vem com aquela pecha de que é uma peça fictícia, porque ele traz ali uma previsão para os gastos, mas o presidente Jair Bolsonaro já está falando de uma outra realidade de gastos completamente diferente do que vai aparecer nesse projeto. Outros candidatos, o candidato que está na liderança nas pesquisas, o ex-presidente Lula, também está falando de aumento de gastos e nada disso vai aparecer nesse texto hoje. Então, por isso que ele já reforça essa leitura de que vai ser uma peça fictícia, vai trazer ali algumas previsões de gastos, vai ser interessante olhar como que o governo vai colocar essa questão do Auxílio Brasil, porque sinalizou que deve colocar ali uma previsão de um compromisso com aumento do Auxílio Brasil, isso está no centro das discussões sobre eleições, os candidatos que estão correndo também, disputando o pleito, estão falando sobre isso, que o governo Bolsonaro está prometendo aumento de auxílio, mas não colocou isso no orçamento, então é uma questão importante que vai ser observada hoje, tanto na política quanto na economia. Mas a gente queria trazer o foco aqui para nossa conversa sobre a complexidade de lidar com essas contas públicas para 2023, inclusive acomodar esse Auxílio Brasil de R$600 para o ano que vem, já que até o momento está previsto um auxílio de R$400. O Murilo Viana, que é especialista em contas públicas, sempre ajuda a gente por aqui, calculou que com a atual quantidade de beneficiários do Auxílio Brasil, de 20 milhões de famílias, considerando as 12 parcelas anuais que elas recebem, se o auxílio ficar em R$400 no ano que vem, o custo é de 100 bilhões de reais. Se for para R$600, o custo é de 150 bilhões de reais. É só a gente lembrar que por muito menos, para só fazer a ampliação do auxílio nesse ano, o governo já teve que mudar a Constituição, teve que fazer a PEC, que foi chamada de PEC Kamikaze, PEC dos benefícios. No ano passado também, para conseguir pagar o auxílio, também teve que mexer na Constituição, fazer a PEC dos precatórios. Então, mais uma vez, tem essa previsão. Se o governo quiser pagar esse valor de 150 bilhões de reais para colocar o auxílio em R$600, vai ter que fazer alguma mudança ou em Constituição, ou tirar o Auxílio Brasil da regra do teto de gastos, que é aquela regra que impede que as despesas subam acima da inflação. É por
isso que essa solução, essa resposta não deve aparecer ainda hoje no texto do orçamento. Isso deve ser motivo aí de discussão entre os candidatos à presidência. Um outro ponto também é a questão dos servidores, que estão pressionando muito o governo por reajustes. E aí tem aquele cálculo famoso da IFE, da Instituição Fiscal Independente do Senado, que mostra que a cada 1 ponto percentual de reajuste linear, ou seja, para todas as categorias do funcionalismo público, o gasto esperado é de 3 a 4 bilhões de reais. Então, se houvesse um aumento de 5% para todas as categorias do funcionalismo, isso representaria, supondo que cada 1 ponto seria 3 bilhões de reais, isso representaria um gasto adicional de 15 bilhões de reais. É mais um ponto que está sendo colocado, mais um ponto de pressão no orçamento. No orçamento só está previsto ali uma reserva de cerca de 12 bilhões, 11,7 bilhões para esses reajustes, mas muitas categorias estão se mobilizando, isso depois do reajuste dos servidores do judiciário. Então é mais um ponto de pressão aí para o orçamento, que mostra que a situação não vai ser fácil para 2023 e que reforça também a visão de que os candidatos estão falando sobre aumento de gastos, todos eles estão sinalizando, cada um da sua forma ou com os seus detalhes, porém nenhum deles explica de forma detalhada e convincente do ponto de vista econômico como vão pagar essas contas no ano que vem. E a gente conversou sobre isso com o nosso especialista CNN em economia, Audi Cunha, que falou justamente sobre essa complexidade das contas públicas para 2023. Vamos ouvir. Eu acredito que o que vai continuar acontecendo é uma melhora do mercado de trabalho. O mercado está melhorando, a taxa de desemprego está reduzindo, a atividade econômica esse ano está melhor do que se esperava no início do ano. Isso vai continuar trazendo uma sensação de alívio para os consumidores, para os trabalhadores. Mas a renda real ainda não subiu, porque a inflação ainda está alta. Então é nesse balanço de fatores que eu acho que consumidores e eleitores vão se posicionar. Eu não sei refletir o quanto que isso afetará a dinâmica da inflação, não é minha área, mas essas sensações elas vão estar sendo percebidas até o período eleitoral nos próximos 40, 45 dias. Bom, passando rapidamente por mercados, ontem as bolsas fecharam em queda, hoje estavam voláteis, abriram os futuros americanos em alta, as bolsas europeias em alta também. Depois, os futuros americanos ficaram perto da estabilidade, bolsas da Europa viraram para queda, mas o clima ainda é de cautela no mercado. Ontem saíram um relatório de empregos nos Estados Unidos que mostrou que as vagas de trabalho subiram para 11,2 milhões lá no mercado americano. A expectativa era que ficassem em 10,4 milhões, e isso representa que o mercado americano hoje tem cerca de 2 vagas para cada pessoa disponível no mercado. Então, um mercado muito aquecido é um dado que seria super positivo, porém também reforça a perspectiva de inflação. E como o mercado fica muito de olho nessa questão de aumento de juros, que é o que acaba prejudicando muito a bolsa, tirando a atratividade da bolsa, o mercado reagiu de forma negativa, porque viu que esse mercado de trabalho muito aquecido joga pressão para o Fed, para sua reunião do dia 21 de setembro, quando ele vai decidir sobre mais um aumento de juros, e joga uma expectativa de que esse aumento seja de 0,75 ponto percentual, portanto, um aumento mais agressivo de juros. Isso acabou prejudicando as bolsas. E também acabou de sair uma bateria de dados lá na Europa, teve dado de PIB, dado de inflação de vários países, mas queria destacar aqui o CPI, a inflação da zona do euro, que atingiu um novo recorde, subiu para 9,1% na comparação anual, então saiu de 8,9% para 9,1%, ligeiramente acima das expectativas, que eram de uma inflação em 9%. Então, além de ser um dado que reforça que a inflação está muito alta para os padrões europeus, a meta lá do Banco Central Europeu era de uma inflação abaixo de 2%, também veio um pouco acima do esperado. E o núcleo da inflação, que exclui os itens mais voláteis, como alimentos e energia, ficou em 5,5%, também acima do esperado. Então, isso também joga pressão sobre o Banco Central Europeu, que decide sobre os juros na semana que vem, no dia 8. Então, isso reforça essa perspectiva de que o Banco Central Europeu vai ter que ser também agressivo para combater a inflação, reforça também a perspectiva de uma alta de 0,75 ponto percentual nos juros também lá na Europa. Tá aí, Priscila Yazbek voltando com tudo para o nosso podcast. Fiquei feliz com a volta dela, faz falta essa minha parceira. Olha, nós vamos terminando por aqui e o dia vai ser de expectativa pela apresentação do orçamento. A Priscila aqui trouxe os pontos mais preocupantes. Agora, uma coisa é certa, né? Quem está no poder hoje tem que cumprir a lei. Quem não está, pode fazer promessa do jeito que quiser, que é o caso do ex-presidente Lula candidato. Mas isso não vai
tirar a possibilidade do cobrador bater na porta no dia seguinte das eleições, dizendo, amigão, tá bom, nós seguramos o dólar, a gente continua fazendo negócio, porque nós entendemos que em época de eleição ninguém ia apresentar nada, mas agora o jogo é para valer. Então, a apresentação do orçamento hoje é apenas uma dessas etapas ali em que está todo mundo condescendente com, ok, não vai aparecer nada, não tem como se comprometer, mas no dia seguinte da eleição vai precisar aparecer com, como é que a gente fala? Com etiqueta de cartório, firma reconhecida de qual é, afinal de contas, o plano para pagar todas as promessas de campanha. Os dados de desemprego do IBGE também saem nesta quarta-feira, os dados de julho, e como vocês sabem, saem 9 da manhã, a gente grava muito cedo, então vamos trazer repercussões sobre o desemprego, aproveitamos para falar também, juntar com os resultados do CAGED, da PNAD, fazer uma leitura do mercado de trabalho, e, óbvio, essa apresentação do orçamento e as repercussões. Então, se cuidem, um beijo e até! Com apresentação, pauta e coordenação editorial de Thaís Herédia e Priscila Yazbek, este podcast é produzido pela CNN Brasil com edição da Maremoto. Produção, Larissa Coelho e Fabrício Julião. Edição e sonorização, Felipe Gomes. Coordenação técnica, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Você também pode ouvir o CNN Money no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.